Olá, alunos do quarto ano. Hoje, nossa aula de ciências, dia 26 de maio de 2021. Vamos utilizar o livro Ligamundo, nas páginas 44 a 45, e também utilizaremos o caderno. Coloque o cabeçalho com o nome da escola, a data de hoje, pule uma linha, escreva ciências e o número das páginas que vamos utilizar. Hoje, o nosso assunto será sobre os biomas brasileiros. Na página 44, vocês vão encontrar duas perguntas e nós vamos conversar sobre o que são os biomas brasileiros e qual região podemos encontrá-lo cada um. Na página 45, vocês podem observar que tem um desenho do mapa do Brasil e esse mapa está representando os biomas brasileiros em cada região. Observe a legenda aqui do lado esquerdo do mapa. E nós vamos observar que cada cor representa um bioma numa determinada região. Então, essa cor aqui é a verde mais clara, é onde está a floresta amazônica. A parte cor-de-rosa é o cerrado, a amarela a caatinga. Essa região onde tem um verde um pouquinho mais escuro é a Mata Atlântica. Nessa região aqui de baixo, que está de marrom, são os pampas. E nesse cantinho aqui do nosso mapa, na cor de laranja, é o Pantanal. Então, voltando lá na página 44, e aí tem uma pergunta número 1 que faz assim. O mapa mostra os principais biomas brasileiros. O que você sabe sobre cada um deles? Então, nós vamos começar nas próximas páginas conhecer cada um desses biomas. Hoje, nossa aula, nós vamos estudar da floresta amazônica e da Mata Atlântica. Então, hoje nós vamos falar sobre esse aqui, que é o verde mais claro, floresta amazônica, e o verde um pouco mais escuro, a Mata Atlântica. E a número 2, vocês podem escrever no próprio livro. Vocês vão identificar no mapa a localização aproximada de onde você vive, e esta região está localizada em que bioma? Então, eu vou mostrar aqui para vocês que a nossa região, aqui onde nós estamos localizados, onde nós vivemos, é aqui, ó. No estado de São Paulo. É aqui que nós estamos. E aí vocês vão colocar no livro qual é o bioma que está localizado na região do estado de São Paulo. Observem as cores da legenda e anotem aqui no cantinho qual é o bioma que está no estado de São Paulo. Na página 46, nós vamos começar a leitura para entender o que são os biomas brasileiros. O Brasil é um país de muitas belezas naturais. De norte a sul do país, em qualquer região que você vá, é possível encontrar paisagens e tirar o fôlego. Praias, montanhas, campos, florestas, manguezais. Nesses ambientes, elementos vivos como plantas, animais, micro-organismos e elementos não vivos, como as rochas, solo, vento, chuva, se relacionam entre si. E essa interação é chamada de ecossistema. A forma como ocorre a interação entre os elementos determina um tipo de ecossistema. Existem ecossistemas terrestres e aquáticos, ecossistemas naturais e artificiais, grandes como uma floresta ou pequenos como uma poça d'água. Há ainda ecossistemas dentro de ecossistemas, como um rio dentro de uma floresta, por exemplo. Já um bioma é o agrupamento de vários ecossistemas, de acordo com características da vegetação, do relevo e do clima. São grandes áreas de vida formadas por um complexo de ecossistemas que interagem entre si. E aí vocês podem observar na página 46, os aquários são ecossistemas aquáticos artificiais que permitem a observação das espécies. Então, através dos aquários, nós podemos observar as espécies que estão no ecossistema embaixo da água. E também na página 46, vocês vão encontrar essa imagem, que é o bioma da floresta amazônica, caracterizado pela imensa floresta, pelo clima quente e úmido, pela localização geográfica. É uma fotografia do rio Amazonas em 2016. Agora, na página 47, nós vamos conhecer o primeiro bioma de hoje, que é a floresta amazônica. A floresta amazônica forma o maior bioma do Brasil, ocupando mais de 49% do território do país. Possui uma das maiores biodiversidades do planeta.
em termos de números de espécies vegetais e animais. A intensa radiação solar durante todo o ano e as chuvas constantes favorecem bastante o crescimento das plantas. Na floresta amazônica há várias árvores, como a seringueira e a castanheira do Pará, guaraná, samambaias, trepadeiras, cipós. Próximos aos solos, crescem plantas menores, de folhas largas e a coloração verde escura. E a floresta amazônica apresenta uma grande oferta de recursos naturais. Além de madeira, o bioma é rico em borracha, minérios, castanhas, peixes e água. A água, aliás, é o que não falta nesse bioma, que abriga a maior rede hidrográfica do mundo. A região também apresenta uma grande riqueza cultural, presente nas inúmeras comunidades tradicionais que ali vivem. E aí, no nosso canto aí direito do livro, nós temos aí o significado do que é um recurso natural, né? É um elemento encontrado na natureza, que é extraído e utilizado pelo ser humano. E a rede hidrográfica é um conjunto formado pelos rios e seus afluentes. Na página 47 também nós encontramos aí duas imagens mostrando algumas regiões da floresta amazônica. Página 48, nós vamos conhecer agora algumas espécies de seres vivos que também habitam a floresta amazônica. Estimam-se que apenas 30% das espécies animais da floresta amazônica sejam conhecidas. Vivem nesse bioma, por exemplo, a rã vermelha, a araracanga, o lagarto pintado, a jaguatirica e o pirarucu. Estão aí as imagens de todos eles, né? Aves, répteis, peixes. Na página 49, nós vamos encontrar agora essa espécie de inseto. É um inseto típico da floresta amazônica, né? Só encontrado por lá. E o número de espécies de invertebrados na floresta amazônica é extraordinário, embora sua importância para o equilíbrio do bioma não tenha ainda sido bem estudada. Continuando ainda na página 49, nós vamos encontrar aqui a extração do látex da seringueira para fazer a borracha e do fruto da castanheira do Pará, que garante a renda de muitas comunidades que vivem no local. Agora nós vamos começar a leitura da página 50, vamos estudar sobre esse outro bioma brasileiro, que é a Mata Atlântica, e esse assunto também está na nossa aula de história de hoje. Mata Atlântica. Antes da chegada dos portugueses, a Mata Atlântica cobria todo o litoral, de norte a sul do país. Foi por essa região que se iniciou a retirada da mata para a extração do pau-brasil, árvore de madeira valiosa que se deu origem ao nome do país. Além do litoral, a Mata Atlântica cobria regiões montanhosas do interior. Desde então, esse bioma passou por inúmeros ciclos de exploração, que o destruíram progressivamente, e hoje restam apenas cerca de 8,5% da floresta original. Apesar do pouco que restou, a Mata Atlântica ainda é uma das áreas mais ricas do mundo em biodiversidade. São mais de 20.000 espécies de plantas e 2.000 de vertebrados, sem contar os insetos e outros invertebrados. Além de abrigar milhares de espécies, esse bioma contribui para a purificação do ar, a regulação do clima e proteção do solo e das nascentes. E aí nós vamos ver alguns animais que são nativos da Mata Atlântica. Na página 50, são essas espécies que vivem ainda na Mata Atlântica, são as aves, o tie-sangue, araçari-banana, o bicho-pau e o preguiça de 3 dedos. Agora nós vamos fazer a leitura da página 51. Na região mais próxima ao litoral, o clima é quente e bem úmido. Já nas montanhas, o clima é mais fresco. Por causa da diferença de clima e relevo, a vegetação é bem variada, como mostrado nas imagens a seguir. Então, na página 51 também estamos vendo outras espécies agora de plantas que também são originais lá da Mata Atlântica. As bromélias, né, são muito abundantes nos troncos das árvores. A pitangueira, que dá o fruto da pitanga, também é uma fruta nativa lá da Mata Atlântica. E na página 51 é uma fotografia que apresenta as árvores de grande e médio porte e arbustos, na cidade de Santa Maria, do Rio Grande do Sul.
Na página 52, nós vamos fazer agora uma leitura sobre a cultura da caiçara, que são as misturas entre tradições dos indígenas, dos portugueses e dos negros. A cultura caiçara surge no país da troca de saberes entre índios e colonizadores portugueses, e mais tardiamente africanos que ocuparam as áreas próximas do litoral sul do atual estado do Rio de Janeiro. Todo o litoral paulista e paranaense foi, inclusive, graças a essa troca de conhecimentos que estrangeiros menos favorecidos conseguiram sobreviver nas matas litorâneas. Como fruto desse encontro, surgiu o povo caiçara, que guarda costumes e tradições, transmitindo-os de geração para geração, através dos séculos. Em pequenas comunidades, esses grupos caiçaras guardam habilidades de caça e pesca sem uso de pólvora, do uso de recursos naturais da mata para alimentação, saúde ou como matéria-prima para a construção de casas, redes e canoas. São heranças dos tupinambás e carijós. Isso além da manufatura de instrumentos de trabalho e para o uso doméstico e recreativo. Das manifestações culturais, os caiçaras mantêm vivo o fandango português, que é patrimônio imaterial da cultura desde 2012, o tamanqueado, a Folia do Divino, que é uma festa em Paraty, na cidade do Rio de Janeiro, também virou patrimônio imaterial cultural do Brasil em 2013. E do boi mamão, uma variação do boi bumbá, o som da rabeca, da viola branca e de 7 cordas e do machetinho. Na cozinha, existe um mais diverso uso da mandioca, como também pratos feitos com peixe defumado e outros cozidos lentos para comer com pirão. Então, agora a gente conheceu um pouquinho mais sobre essa cultura caiçara, né? Foi essas misturas entre os índios, os portugueses e os negros, né? Foram uma troca de experiências e de culturas. Na página 52, tem essas duas perguntas que vocês irão responder no caderno. Então, anotem o número da página, escrevam as perguntas e respondam. 1. Você acha que ser caiçara é sinônimo de nascer no litoral? Então, de acordo com seus conhecimentos, o que a gente acabou de fazer a leitura na página 52, você acha que caiçara é sinônimo de nascer no litoral? Número 2. A maioria da população brasileira vive nas grandes cidades, longe dos ambientes naturais, como as florestas. Ainda assim, você acha que há algo que essas pessoas possam fazer para preservar esses ambientes? Dê exemplos. Então, nós, né, a maioria da população, a gente vive nas grandes cidades e estamos longe dos ambientes naturais, como as florestas, por exemplo. Será que ainda o que a gente pode fazer para também ajudar a preservar esse ambiente? Escreva alguns exemplos. Agora é com você, lá na página 53, nós vamos responder algumas perguntas. Tem a número 1 aqui, que nós vamos observar essas fotografias e responder. 1. Na floresta amazônica vivem vários povos indígenas. Esses habitantes são os maiores conhecedores dos animais e das plantas da região. Nas fotografias a seguir, de 2010, você pode observar um pouco da vida dos indígenas da tribo Sateré-Maué, que vive na zona rural da cidade de Manaus, no Amazonas. Então, observem bem essas fotografias, cada imagem representa uma atividade do povo indígena, e aí nós vamos responder. Quais são as atividades mostradas nas fotografias? Então, são 4 fotografias, cada imagem mostra uma atividade. Escreva cada uma delas e de que maneiras elas mostram a relação dos indígenas com a natureza. Então, todas elas também têm uma relação, né? O índio está utilizando algo da natureza. Quais são? Escrevam também. Na página 54, nós vamos fazer a leitura da pergunta número 2, observar o gráfico e responder as demais questões. O mico-leão-dourado estava desaparecendo da Mata Atlântica quando integrantes de um programa de preservação começaram a criar esses animais em cativeiro para depois soltá-los na natureza. O gráfico mostra o que aconteceu com a população de micos-leões dourados durante 10 anos de atuação do programa. Então, aqui nós vamos encontrar esse gráfico, essa linha aqui vertical, mostra o número de animais. A linha horizontal mostra os anos em que foi feito esse estudo, essa pesquisa.
E aqui tem a legenda. Verde claro são os animais nascidos na natureza e verde escuro os animais nascidos em cativeiros. Animais nascidos em cativeiros são aqueles que estão lá em jaulas, digamos assim, estão em algum lugar protegido, onde eles recebem alimentos e são observados mais de perto, não estão livres na natureza. Então, aqui tem todos os anos, observem as duas cores, que está mostrando os animais que foram nascidos e criados, né, ou na natureza ou no cativeiro, e os números. Observem esse gráfico para responder as perguntas. Bom, após observar o gráfico, vocês vão responder essas perguntas aqui. A letra A, vocês vão colocar: em 1987, nasceram mais micos-leões dourados em cativeiros ou na natureza? E em 1995? Então, coloquem na primeira linha o ano, 1987, e ao lado, se foi em cativeiro ou na natureza, e aqui embaixo, em 1995. Foi em cativeiro ou na natureza que nasceu mais micos-leões dourados? A letra B, você acha que o programa ajudou a aumentar o número desses animais na Mata Atlântica? Sim ou não? E de que maneira? Na página 55, tem a pergunta da letra C. Na sua opinião, vale a pena aplicar dinheiro e ocupar pessoas na recuperação de uma espécie ameaçada de extinção? Então, na opinião de vocês, o que vocês acham sobre isso? Vale a pena investir o dinheiro na recuperação de uma espécie ameaçada de extinção? E a número 3 da página 55, nós vamos ler esse trechinho que vai falar sobre serviços ambientais e responder essa pergunta aqui. Os serviços ambientais e as funções ecológicas desempenhadas pelas florestas são ainda pouco compreendidos e, por isso, acabam não sendo valorizados pelas pessoas, especialmente pelos habitantes das cidades, que não veem ou sentem a biodiversidade em suas vidas. São exemplos de serviços ambientais a regulação do ciclo da água, a purificação do ar, a proteção contra a erosão, a polinização das culturas e reciclagem de dejetos, a regulação do clima. Há esses serviços prestados pela natureza gratuitamente que permitem a manutenção da vida e a nossa sobrevivência, damos o nome de serviços ambientais. Então, aí nesse texto foi explicado para a gente o que quer dizer serviços ambientais, né? Deram alguns exemplos do que são e o que eles trazem de benefícios para nós. Agora nós vamos pensar para responder a última pergunta. Pense no seu dia a dia. Você conseguiria identificar a presença de serviços ambientais? Dê exemplos. Então, o textinho explicou para nós o que é um serviço ambiental, deu alguns exemplos para nós do que seria um serviço ambiental, que é um serviço prestado gratuitamente aí pela natureza para a nossa vida. E aí, no seu dia a dia, você consegue identificar essa presença? E aí você consegue explicar para nós alguns exemplos disso. Se vocês tiverem dúvidas, mande perguntas para a professora no WhatsApp e não se esqueça que assim que finalizar a atividade, envie uma foto.